Obrigado, pastor Fabrício. Boa noite, irmãos. Eu quero começar contando primeiro a minha experiência negativa e positiva. Pastor Silvado, hoje na parte da manhã, ele fez quando dividimos, nos organizamos em pequenos grupos. Ele pediu para que nós contássemos a experiência negativa e positiva com a visão e os princípios pequeno grupo. Eu fui pastor na Baixada Fluminense, em um município chamado Belfor Roxo. E para quem conhece a Baixada Fluminense, sabe que a Baixada é um formigueiro, é um povo festeiro, é um povo alegre, é um povo animado. E eu fazia parte de um bairro, e só o bairro de Belfor Roxo tinha, naquela época, 155 mil habitantes, o bairro. Muito bem. Eu, então, entendendo que pequeno grupo, naquela época, lendo muito sobre sacerdócio universal dos crentes, eu queria potencializar e cometi um erro parecido com o do pastor Silvado. Eu peguei a igreja, que tinha 200 membros, eu a dividi em 10 pequenos grupos e coloquei para funcionar. Não posso dizer para os irmãos que o resultado não foi outro, senão o mesmo do pastor Silvado. Falência, salvei a ideia. Agora, eu acho que eu era um pastor muito bom, excelente, porque eu fiquei 11 anos e 10 meses naquela igreja. Eu peguei a igreja com 200 membros e eu a entreguei com 200 membros. Não é bom? Não, eu deixei bom. Era assim, quando eu batizava 3 ou 4, aí no outro mês tinha uma assembleia para eliminar uns 3 ou 4. Quando não tinha motivo nenhum para excluir, alguém morria. Então o que acontecia geralmente era assim, eu batizava, não tinha ninguém para excluir, um irmão olhava um para o outro e dizia, quem vai morrer agora? Percebe como é a situação? Então eu entreguei a igreja. Aí Deus precisou me levar para Uambo e eu fui congregar numa igreja, a terceira igreja batista de Uambo, em Angola, e o pastor Sabino Tec era o meu pastor. E aí ele chegou e começou a compartilhar alguns princípios, e um deles foi exatamente dizer assim para mim, vocês brasileiros, com sotaque angolano, lógico, vocês brasileiros são burros, irmãos. Vocês, eu disse, olha, eu estou aqui como missionário, o cara me chama de burro. E aí eu disse assim para ele assim, mas por que, pastor? Ele disse assim, vocês não sabem trabalhar princípios. Vocês trabalham estrutura. Chega um modelo novo, vocês pegam aquele modelo e vocês querem implantar como se fosse a caixinha de Pandora, como se fosse uma caixinha mágica. E não é. Vocês precisam entender o que são princípios. Quando eu repensei, 3 anos depois eu retornei ao Brasil e assumi a segunda igreja batista em Palmas. Então aquele pastor de Belfor Roxo, fisicamente, mas mentalmente tinha passado por um processo de mudança de mentalidade. Eu quero passar esse pequeno vídeo para vocês rapidamente para falar um pouco de pequeno grupo. Vamos lá. Som. Aprendemos a amar outras pessoas através do conhecimento que é passado. E é um momento de compartilhar ali a alegria, como foi ensinando. É um momento também que a gente ouvir a palavra de Deus pra gente. E é um momento também gostoso também quando a gente junta toda a comida e a galera, né, se diverte. Tipo, é uma extensão da igreja, no caso é o coração do Cibapa, porque Cibapa não seria Cibapa sem PG. PG é amor. É isso. Obrigado. Queridos, eu entendo que as pessoas precisam de Deus. Eu entendo que as pessoas, elas precisam de pessoas. E essa mudança de mentalidade, ela tinha que acontecer antes de acontecer na igreja, ela tinha que acontecer na minha mente, no meu coração, na minha vida. E aí eu comecei a procurar.
Eu comecei a ler muito, eu fui no encontro na IBC, em BH, pastor Paulo Mazzoni, o DNA, eu fui na igreja do Armando Bispo, no Ceará. Eu comecei a passear, fazer uma leitura, e eu fui redescobrir na nossa própria história, a história dos batistas, que os princípios que nós tanto vimos outros grupos pensar, eles estavam na nossa própria história, nos nossos missionários, na nossa história de vida. E aí eu comecei a trazer de que eu precisava fazer uma mudança. E para que eu saísse do eventual para o relacional, eu começaria ou precisava mudar a minha mentalidade. Porque eu fui formado. A minha formação teológica, a minha formação eclesiástica, essa própria formação me colocava como um pastor de eventos, um pastor de programas. Então tudo que a minha igreja realizava era bom demais. Minha igreja realizava congresso de família, bom demais. Congresso de missões, bom demais. Realizávamos congresso na área social. A igreja era conhecida no estado inteiro como uma igreja amorosa, porque ela estava na 44ª edição do mutirão social do estado. Mas Deus não acrescentava uma alma naquela igreja. Tudo era com excelência, mas faltava algo mais. E aí eu me lembrei da minha experiência na Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, o povo é relacional, pela própria necessidade, pela própria sobrevivência, eles são relacional. O povo da Baixada Fluminense, eles não eram capazes assim de fazer nada sem que pensasse no pastor. Se eles fizessem um pudim, eles esse pudim eu vou levar um pedaço para o pastor. Se ele fizesse isso, eu vou levar o pastor. A igreja que eu fui ser pastor, a segunda igreja batista em Palmas, era uma igreja bem conceituada, era uma igreja que fazia tudo com excelência, mas eu acho que foi de propósito que o pastor Fabrício me colocou junto ao pastor Flávio, dizendo assim: olha, mas a cultura do norte é diferente da cultura do sul. Só que a minha igreja é formada de gente do sul. É o gaúcho que viu no Tocantins o Eldorado, o paranaense é o que mais tem. E aí eu comecei a mudar a mentalidade, eu dizia um para o outro assim: vou comer na sua casa. Na minha casa? Não. Eu nunca levei tanto não na minha vida. Todas as irmãos, eu vou na sua... Não, na minha casa não. Deus começou a colocar no meu coração uma necessidade, eu e minha esposa, de levar as pessoas para dentro da minha casa que eles não tinham o hábito. Eles não sabiam o que era relacionamento. Eles não sabiam porque era da cultura deles. E aí, queridos, eu comecei a repensar o que é uma igreja eventual e uma igreja relacional. Porque a igreja eventual, ela foca programas, e nós éramos bons demais nos programas. Nós éramos bons demais em todas as atividades que nós rezávamos na cidade. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Fiz um evento que gastei 100 mil reais. Muito dinheiro, né? Chamado Projeto Casa do Julgamento. 100 mil reais. E eu ficava na última cena, para quem conhece o projeto, a hora do apelo. Sabe quantas pessoas fizeram a decisão, que eu fazia o apelo e dizia assim: depois de tudo isso que vocês assistiram, quantos de vocês querem passar a eternidade com Cristo, confessando como Senhor da sua vida? 1.217 pessoas que fizeram esta oração. Pergunte, quantos desses 1.217 ficaram na Cibapa? 57. E eu comecei a dizer assim: o que é que nós estamos fazendo? Um programa de evangelismo, um programa de discipulado, um programa que faz com que nós brinquemos de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Rodávamos e não saíamos do lugar. Rodávamos e ficávamos satisfeitos. Queridos, quando um pastor me pergunta assim, diz assim: pastor Valmir, como que o senhor fez uma igreja sair em 5 anos de 390 para 1.200 membros? Eu não fiz nada. Quem dá o crescimento é Deus. Pastor não tem esse poder.
Quem dá o crescimento é o Senhor. Mas como? Através de programas? Não, através de relacionamentos. E quando nós vamos entender isso, nós vamos entender o que o Fabrício hoje falou aqui para vocês. Nós vamos entender, queridos, que a igreja baseada em programas, ela valoriza o prédio. Ela valoriza a estrutura. E ela valoriza porque é inatura, é dentro dela. Ela tem uma necessidade, o ser humano precisa desse conceito institucional de igreja boa e uma igreja equipada. Mas foi em Angola que eu aprendi que a igreja são pessoas. Eu vi um dia, estava no prédio, a missionária cristiana estava mais tempo do que eu, chegamos e olhei, e eu vi aqueles montes de miúdos andar com latas grandes, e aí eu comecei a perguntar para ela assim, para onde eles vão com aquelas latas? Olha. Eles vão para a igreja. Mas para a igreja? Eu esperava na minha cabeça que igreja fosse um templo. Igrejas são pessoas. E eles estavam reunidos debaixo das árvores. Eles estavam reunidos debaixo de qualquer sombra com as suas latinhas e cada um pegava a sua latinha, que era o seu banco. Então eu entendi, queridos, que o programa que ocupa um número pequeno de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidor. E como isso veio alegrar meu coração quando eu li os livros que foram escritos por Tunala, pelo Fabrício, pelo Fernando, eu li e disse amém, porque é isso que estava na minha cabeça. E eu já vinha 5, 6 anos pensando nisso, trabalhando isso no Tocantins. Quando eu cheguei no Brasil em 2007, eu fui gravar um vídeo na igreja do pastor Abraão Lincoln, a Metropolitana, para os missionários da MIAP. E quando eu estava gravando o vídeo, eu comecei a chorar, irmãos, chorar, porque como se o Espírito de Deus estivesse a falar ao meu coração, dizendo o seguinte, olhe, levante os olhos. Ame o Brasil e diga para os líderes dessa nação de que as igrejas são melhores do que nós. E como as igrejas são melhores do que nós, diga onde você quer chegar e o povo vai lhe seguir. Mas ninguém é capaz de seguir um outro se ele não sabe onde ele quer chegar. As igrejas não querem programas, as igrejas querem que nós apontemos o caminho para elas. E quando você vai entender isso, você vai entender que a igreja está cansada disso aqui. E quando algum irmão diz assim, pastor, nós não realizamos mais congressos, nós não realizamos mais eventos. Porque nós entendemos, queridos, que cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é muito mais de algo institucional. Cristianismo não é uma filosofia religiosa. Cristianismo é você traduzir, decodificar os ensinamentos de Cristo num estilo de vida que cria vida na vida. E as pessoas querem isso, relacionamentos. E quando elas vão pensar nisso, algumas características que foram colocadas aqui para vocês são isso. Eu aprendi que eu era um pastor que gostava de centralizar em mim. Esses dias, há um pouco tempo, talvez o pastor Fernando não lembre, ele veio me agradecer, dizer assim, pastor, eu quero lhe agradecer pelo que o irmão fez a semana passada no Lar Batista. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu fiz, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Saí a parte e liguei, um pequeno grupo foi lá no Lar Batista. Ou seja, eu passei a ser alguém que é capacitador, treinador, equipador. Eu não perdi de maneira nenhuma os privilégios, eu não perdi o prestígio, mas eu compartilhei, eu pluralizei e pulverizei o sacerdócio que é de todos os crentes. Você sabe o que significa isso? Olha para mim, pastor, que eu vou dizer. Olha para mim que eu vou dizer aqui para você, ó. Estou eu sentado no meu gabinete chorando com saudade do campo missionário e entra um homem que eu considero demais, um missionário nosso, pastor Guter Krieger. Ele vai na minha sala e ele diz assim, querido pastor, o irmão é novo e muitos pastores passaram aqui, uma igreja boa, e foram embora com menos de 3 anos. O irmão vai embora também, se não entender o que eu vou dizer agora para você. Está preparado? Disse, manda ver, pastor Carlos, pode mandar ver. Ele disse, se o irmão não der trabalho para os crentes vão dar trabalho para você. Você entendeu o recado? Sabe por que você tem trabalho na sua igreja? Porque você não dá trabalho para eles. Então eles precisam pensar em alguma coisa. Outro conselho, bom, ele disse assim para mim, toda igreja tem panelinha.
Não tem como não ter, é a necessidade do homem de ser social. Transforme as panelinhas da sua igreja em algo útil. A panelinha para bênção e a panelinha para maldição. A panelinha de bênção é aquela que levanta os olhos e vê que os campos já estão brancos para a ceifa. É isso que nós precisamos entender. Então, queridos, eu comecei a entender que os membros tinham pouco envolvimento. O que foi passado hoje aqui pelo pastor Antônio, ou seja, um grupo pequeno faz a coisa acontecer e um grupo maior assiste e não participa do projeto, e não participa da missão, e não participa da visão. Quando o seu membro, quando o seu irmão em Cristo Jesus, ele não é copartícipe com você do projeto, o projeto é só seu, e ele cruza o braço e diz: vai. Por isso que eu não te apoio. Aí você fica com raiva e diz assim: a igreja não me apoia. Você não sonhou junto. O que nós precisamos entender é que discipulado numa igreja com programas é uma literatura para novos convertidos. E eu não estou desfazendo esse programa. Eu só estou dizendo que isso não forma discípulos. Por que não forma discípulos? Porque nós temos um foco em templo, em culto dominical. A tarefa da liderança é criar e dirigir programas. Eu não sei vocês, mas eu tinha problema. Sabe qual era o problema? É que os líderes da minha igreja disputavam o mesmo recurso financeiro, que não era muito, o mesmo recurso humano, o mesmo material humano. Você já pensou uma igreja, se Jesus disse que uma igreja, ou seja, que um reino dividido contra si mesmo, não pode subsistir? Então você está disputando assim, ó, sábado é o culto jovem, sábado é o culto das mulheres, o cara tem que se manejar para participar de todos os eventos. Uma igreja que sai do eventual para o relacional, querida, ela entende que a tarefa pastoral primária numa igreja de programa é o púlpito. Mas a grande diferença para nós é desvencilharmos disso aqui. Não estamos dizendo que programas é ruim, eu continuo realizando. Sábado passado teve o encontro de todas as mulheres da igreja com Janaína Depinê. Todas as mulheres foram, mas o foco não é o programa. O foco não é o evento, o foco é a vida na vida, o discipulado, o um a um, o cuidar. E quando a gente consegue compreender isso, a gente vai entender João capítulo 1, versículo 43 e 46. Vamos ler juntos? Coloquei aqui para a gente ler juntos, vamos lá? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse: venha e veja. eu já tinha lido esse texto, queridos, aí de João 301 vezes, mas quando eu olhei para esse texto, eu disse: o meu povo, eles não têm o ato motivacional de compartilhar a fé. A alegria, o impacto que André, que Filipe tiveram, que Pedro teve, e ele chega agora, Filipe encontra Natanael, ele está debaixo do impacto. E eu disse: meu povo não tem. E eu disse isso para a liderança: não, pastor, o senhor está equivocado. Propositalmente eu fiz isso, queridos. Vamos então marcar uma série de conferências evangelísticas. Fiz. Ei, segura aí, não fique com raiva de mim. Eu não estou falando mal da conferência, estou falando mal da minha experiência, da minha igreja. A sua igreja é diferente da minha, ok? A minha igreja estava sem essa motivação. Levei um dos camaradas que antes de cair doente era o maior evangelista desse país, pastor Miqués da Paz Barreto. Conferência evangelística, não tinha um não crente. Ele ia fazer apelo para quem? Se eu fosse ele não, que é um homem evangelístico, mas se fosse ele, eu, para não ficar frustrado, eu fazia assim: quem quer renovar aqui seus votos? Você já viu o pregador assim, né? Não tem ninguém para aceitar Jesus, então quem quer renovar seus votos? Vinha à frente.
E o pastor Miqueias, na sua sabedoria, disse: pastor, por que amanhã nós não fazemos um trabalho junto aos amigos desses crentes? O senhor me permite? Permito, pastor. E fomos fazer um trabalho. Que vergonha. Só era para eu poder dizer aos membros da nossa igreja: por que nós não trouxemos? Porque, queridos, nós não entendemos o processo da igreja, que é a visão multiplicadora de relacionamentos, a visão multiplicadora de compartilhar o amor de Deus. E aí eu comecei durante um ano, pastor, um ano, pregar sobre relacionamento, pregar sobre discipulado, pregar sobre a grande comissão. Um ano. O povo já estava dizendo assim: pelo amor de Deus, implanta logo esse negócio. Um ano. Domingo e quarta, falando de amor ao próximo. E aí, querido, eu tive uma experiência fantástica com um irmão que cantava na nossa igreja. Toda vez que ele ia cantar, ele rasgava elogio para mim. Todas as vezes, pastor e tal, e aí fazia aquele elogio. E um dia, meu carro quebrou, eu estava com a minha galega, porque todo pretinho gosta de uma lourinha, e eu não sou diferente, né? Então, estou eu com a minha esposa no ponto de ônibus. Ônibus é horrível na minha cidade. Chuva, quando cai, tempo de chuva, é chuva de vento. Ele passa por mim e buzina, e acena. Aquele irmão que me alfinetava soube que eu estava no ponto de ônibus. Ele levantou, pegou o carro, foi me pegar e me levou para casa, e eu ficando envergonhado. Aquele irmão não era contra mim, ele só não sabia como se relacionar comigo, nem eu me relacionar com ele. No outro domingo, quem vai cantar? O irmão que me deixou irmão. E ele pegou o microfone e disse assim: eu quero dizer aos irmãos que eu sou um homem abençoado, porque eu tenho um pastor abençoado, e eu quero dizer, pastor, que eu te amo muito. Eu levantei e disse: não, não ama não. Não ama não. Não ama não. E ele levantou o olho para mim e falou: não, não ama não, irmão. Deixa eu contar a história. E aí contei a história. Eu disse assim: amor é como a Madre Teresa de Calcutá nos diz: não basta dizer eu te amo, você tem que ter atitudes. Atitudes que traduzam o cristianismo. Nesse aspecto aqui, ó, o indivíduo se converte a mim. Depois ele se converte ao meu grupo. Depois ele se converte à igreja, que ele tinha tanta resistência de chegar. E aí ele encontra Jesus. Esse é o passo. Por isso, queridos, que eu amo demais quando eu leio e vejo a história. Esse era um dos homens mais difíceis. A mulher crente. Ele detestava a igreja. Gauchão. Com todo respeito aos gaúchos aqui, viu, gente? Mas um homem de rir pouco. Não gostava de crente. Eu disse para a irmã Benilda: Benilda, levei ele em Brasília, levei os dois em Brasília. Eu disse: Benilda, eu preciso me aproximar do Dr. Arno. Comecei a frequentar a casa dele. Eu chegava lá, ele meio sisudo, eu disse: eu vim aqui almoçar, Dr. Arno. Aí ele olhava para mim e dizia assim: tem comida na sua casa não? Eu disse: tem, mas não é tão gostosa como a que está aqui na sua casa. Queridos, fiquei meses frequentando a casa. Terminava o culto domingo, já estava travesseiro, lençol, eu, minha esposa, meus dois filhos, para a casa da Benilda. Dormíamos lá, comíamos lá. Segunda-feira era nosso dia de folga lá. Aqui, ó, queridos, a esposa feliz, o dia em que ele tomou a decisão. Aqui o filho, aqui a filha. Eu sabia que aquele homem estava convertido. Quando eu faltava uma segunda-feira, ele dizia assim: ficou rico? Eu dizia: por quê? Ele disse: não foi mais lá em casa, está com comida em casa, né? Você entendeu? O homem pegou o controle remoto dele, o controle do portão da chácara dele, e me entregou. Fiz um controle para o senhor. Eu disse: esse está convertido.
Relacionamento. As pessoas não estão atrás de líderes, as pessoas estão atrás de discípulos de Jesus, que mostram um estilo de vida de compaixão e graça. E quando você entende esse contexto, querido, você pergunta: onde estão os pais da fé? Onde estão? Eu sou o pai na fé do Arno. Ele agora é líder de pequeno grupo junto com a Benilda. O Jimmy, que é o filho dele, é líder de pequeno grupo. A Kezinha é líder de pequeno grupo. Porque eles têm um referencial, relacionamento. Eu fiz uma brincadeira em Brasília, mas aqui é diferente. Eu falei assim, porque no norte nós comemos muito cuscuz. Cuscuz é um negócio barato de 98 centavos. Certo? A massa, e faz o flocão, faz o cuscuz. Eu compro aquela massa, faço o cuscuz com manteiga e café, e toda quarta-feira um membro da igreja vai lanchar lá em casa cuscuz. Os irmãos perguntam assim: pastor, mas só sai cuscuz na sua casa? É o mais barato, irmão. O foco é relacionamento. A comida é só para pescar o peixe. O que nós estamos dizendo aqui, querida, é que você precisa entender isso aqui. Olha que coisa linda, ó. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O pastor que falou aqui, o pastor Antônio, falando assim: eu também não tenho problema com ação social na nossa igreja, porque eles têm tudo em comum em pequeno grupo. Então você começa a entender, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo, eu gosto dessa palavra aqui, ó, simpatia. Eu dizia assim para a minha igreja: vocês são antipáticos. Vocês precisam entender que a pré-evangelização é cair na simpatia do povo. Eu tinha uma irmã na nossa igreja, infelizmente há 2 anos atrás, ela e o marido morreram de uma vez só num acidente de carro. Mas era uma daquelas mulheres clássicas da nossa denominação, bem apanhada, aquelas colar de pérola e tudo. Mulher chique, não tem aqueles colarzinhos, né? Mulher batista gosta dele, né? Assim, aí, mas ela ia toda chique, professora da Universidade Federal. Ela ia com um barbante, esposa de um dos homens conhecidos no mundo batista no Brasil, irmão Elcias. E eles morreram numa fatalidade, uma das maiores fatalidades do meu ministério, no mesmo dia, na mesma hora, num acidente de carro. Mas ela ia com um barbante. Um dia eu passei por ela e disse assim: irmã Maria José, a senhora é uma mulher clássica, bonita, toda elegante, mas esse barbante aí não combina com nada com o que a senhora usa. E ela olhou para mim e disse assim: meu querido pastor, esse barbante aqui, ele é apenas um detalhe, mas um detalhe que muda toda a minha vida. Eu disse: em que? E eu coloco esse barbante para não esquecer que todos os dias eu tenho que me aproximar de alguém que não conhece Jesus e ser simpático com ele e levá-lo para tomar um café na minha casa. Queridos, como eu aprendi com aquela mulher, ninguém moldava para sua quadra, para sua alameda, sem que recebesse a visita daquela mulher com um bolo, com um presente para receber a pessoa, já ser bem-vinda à nossa quadra. Aquela mulher levou mais de 100 pessoas ao batismo. Uma só mulher, que não sabia falar em público. Quem falava em público era o seu pretinho, seu marido, mas ela fazia com que caísse na simpatia de todo o povo. E aí o resultado é, quando eu, como pastor, quando você, como pastor, entendermos isso, o retrato da nossa igreja é esse aqui: ser simpático diante do povo, e Deus é quem dá o crescimento. Nós só precisamos ser mensageiros da graça de Deus. O que nos falta é a graça. E é por isso que nós entendemos o seguinte: onde é que estão os líderes?
Foi falado o tempo todo aqui para nós que nós temos uma excelente estrutura, nós teremos um excelente currículo, nós temos uma excelente tradição histórica, nós somos bons, nós somos excelentes. Não temos por que apagar a nossa história brilhante de evangelização nesse país, mas nós precisamos fazer um retorno aos princípios e entender que Salomão Gizmo, que William Taylor, que Zacarias Taylor, William Begg e todos esses homens, eles tinham foco, fazer com que aqueles que eram alcançados pela graça se tornassem mensageiros da graça, um foco no ensino. Então eu entendi que eu precisava gastar tempo com a liderança. E aí, queridos, nós começamos o treinamento de líderes. Eu comecei a gastar tempo e durante um tempo ali com líderes. E sempre, ó queridos, eu aprendi com um homem, presta atenção, ó. Eu aprendi com um empresário que hoje é ovelha lá do Silaí, na Flórida. Ele dizia assim: pastor, quando o senhor quiser resolver um negócio, o senhor não leve ninguém no tamanho, no lugar chamado pré-purgatório. Eu falei, quem é esse pré-purgatório? É o gabinete pastoral. Gabinete pastoral é coisa de reitor. Se eu pego o camarada e leva-o para uma lanchonete, para começar uma coisa séria, conversar uma coisa séria com ele, é relacionamento, pastor. Vou mostrar ao senhor como é que eu faço. Ele era dono do maior hospital ortopédico da cidade. E aí ele me levou para ver a reunião. Vou levar uma reunião. Aí fomos para uma lanchonete chamada Eldorado. Ele está lá tratando dos assuntos. Depois ele terminou e disse assim: o senhor viu? Alguém lá perdeu a cabeça? Não. Por quê, pastor? A boca está ocupada. Querido, você quer tratar alguma coisa grave e séria, ocupe os 5 sentidos do indivíduo. Se você ocupar os 5 sentidos, ele está ali olhando para você e quando ele faz você já reformulou a ideia. Então eu aprendi com aquele homem. Reunião de líderes, queridos, olha como é que é regado de um cafezinho, de um suco que os caras estão comendo, e aquilo está alimentando os neurônios também. Então preste atenção, onde é que estão os nossos discipuladores? Eu aprendi uma coisa seríssima aqui, olha, bacana que nós retomamos: pastoreio mútuo, evangelismo e discipulado. Nós fomos para as casas. Eu tenho hoje 210 pequenos grupos multiplicadores. Eu comecei com 10. Eu tenho 210 salas que eu não preciso pagar energia. Eu tenho 210 salas que eu não preciso comprar cadeiras. Eu tenho 210 líderes que estão treinando 210 líderes em treinamentos, que tem 210 anfitriãos. Olha quanta pessoa envolvida na grande comissão. Muita gente. Quando eu entendo isso, querido, as pessoas estão cuidando uma das outras. E quando elas começam a fazer isso, querido, a minha casa é uma extensão do relacionamento, é uma extensão da igreja, é uma extensão do corpo de Cristo. Ela vive os princípios bíblicos e aí ela começa então a ver uma aprendizagem mútua. O paradigma do discipulado é contínuo. Cada líder de PG tem um discipulador e cada discipulador tem no mínimo 2 discípulos. Pastor, isso é real? Eu quero dizer para você que é. É lógico que quando eu cheguei a 800 membros, eu me desesperei, porque eu tinha pequenos grupos e eu cuidava de todos os líderes. E aí eu instituí os que nós chamamos de líderes de discipulado, que tem os supervisores, tem os coordenadores e tem os pastores da rede. Pastor, essa é a estrutura oficial? Não. A demanda, o crescimento traz a demanda da sua estrutura. O que nós podemos dizer literalmente para vocês, queridos, é programas versus princípios. Permite eu pular essa parte porque o Fabrício já falou para você, mas eu quero dizer para vocês que a partir daí eu defini a visão da nossa igreja sermos uma comunidade de amor e multiplicadora de discípulos de Jesus.
Está aqui com o meio de vocês o pastor Manuel, que trabalhou um tempão no Tocantins, e sabe como uma igreja, ela criou notoriedade, mas não foi pelos eventos. Foi algo que eu quero mostrar para vocês agora. Mais um pouquinho para mim, solta aí, querido, vamos lá. PGzão, a gente invade a praça, invade a cidade. Há 3 anos a gente faz esse evento. A cidade já espera o dia em que a igreja vai para a rua, e é um meio que nós temos também de nos apresentar e agregar outros aos nossos pequenos grupos. Nós chamamos de uma grande pescaria. Queridos, aí você vai dizer assim, a igreja ficou conhecida pelos eventos? Não. Nós mapeamos a cidade sim, e nós somos uma cidade quente. O irmão estava perguntando, lá é muito quente. Falei, minha esposa mandou agora para mim de que graças a Deus diminuiu 5 graus, então estamos só com 43 graus. 240 mil é a população de Palmas. E nós começamos a sonhar de que nós iríamos implantar igrejas, mas primeiro, nós iríamos, antes da plantação de igreja, ensinar o povo a relacionamentos saudáveis. Porque é no relacionamento que você ganha a pessoa que está ao seu lado. E quando nós começamos a entender isso, nós vimos que os princípios trazem algumas características que foram faladas aqui. Eu passei a ser um treinador, um capacitador. E eu entendi que eu tenho um bacharel em teologia, que eu tenho um bacharel em educação religiosa, que eu posso ser pedagogo, mas eu entendi que irmãos que não têm a formação que eu tenho, ele sabe cuidar melhor do que eu. Há pessoas na sua igreja que sabem cuidar melhor do que você. Você precisa só potencializar a capacidade que ela tem de fazer o trabalho do pastoreio. Então, envolver todos, todo crente é um sacerdote, discipulado, transmissão de verdade e vida. Meu sonho era ver adolescentes orando por adolescentes, liderando adolescentes em qualquer lugar na cidade. Hoje nós temos pequenos grupos nas universidades, pequeno grupo nos hospitais, pequeno grupo dentro que se reúne no shopping. Porque nós entendemos que o lugar não é maior do que o princípio do amar.
Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então nós entendemos isso, que o foco agora são as pessoas. Os templos e as casas é uma consequência estrutural, e por isso a principal tarefa é ser exemplo e modelo para os novos discípulos. Qual foi a minha tarefa? A tarefa dos meus 8 pastores, que já nasceram do meu evangelismo, que já nasceram do meu discipulado. Eu não convidei nenhum pastor para ser auxiliar meu. Ó, cuidado, eu vou dizer uma coisa para você. Pastor auxiliar. Pastor auxiliar bom é aquele que primeiro é um discípulo. Se for só um colega de ministério seu, eu fui pastor auxiliar. E eu queria tomar o lugar do meu pastor. Mas Deus disse assim: vai tomar o lugar dele, vai ficar queimado, vai ficar conhecido como o pastor que dividiu. É isso que você quer? Eu disse: não, Senhor. Então entrega o ministério e vai ganhar vidas para Jesus. Então entenda, nada contra o pastor auxiliar. Eu quero dizer para você que quando você gera discípulos que fazem o que você faz, você cria um processo de saúde espiritual dentro da sua igreja. E é por isso que eu comecei a entender, queridos, isso aqui, ó, discipular e treinar crentes por relacionamentos discipuladores. Toda terça-feira eu tomo café com os meus 6 pastores que nasceram do meu ministério. Toda terça-feira, se a gente não toma café, a gente almoça ou janta juntos. Nossos filhos são amigos. Nós nos relacionamos para que a igreja aprenda a se relacionar. Então a igreja entende, quanto mais uma pessoa vive os princípios bíblicos, mais ela cresce em comunhão com o Senhor. Os princípios bíblicos se tornam um estilo de vida que são aplicados diariamente. A comunhão com o Senhor é um investimento diário e pessoal que vai muito além dos programas. Sabe por que isso? Olha o meu jargão. Porque o nosso negócio é gente. E aí eu começo o culto todo domingo na minha igreja, eu digo assim: qual é o nosso negócio? Aí a igreja toda responde: o nosso negócio é gente. Eu digo: gente sem Jesus. Porque esse negócio de pescar no aquário dos outros é furada. Você tem que se alegrar que a pessoa que se converte e se torna um discípulo. Quando chega alguém e diz: estou saindo da igreja tal, indo para a igreja tal. Eu disse: você não gostou do pastor de lá? Não, o pastor daqui é pior. A igreja daqui é pior. Nosso negócio, a nossa visão, nossa missão é trazer pessoas a Jesus. E quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos, olha que expressão gostosa quando o cara fala isso, ó. Eu correr que eu tenho 10 minutos ainda. Vamos lá. Aquele garoto lindo lá que vocês gostaram é o meu filho, tá? É lógico que puxou um pouco para a mãe. Muito bem. Queridos, deixa eu correr aqui que nós temos assim. Foi perguntado para vocês o que era de fato importante para as igrejas do Novo Testamento. Só você ler Atos capítulo 12, 42 e 47. Eu também preguei 6 meses, querido, ó, 6 meses só sobre Atos 2. 42, 6 meses, dá um baita de um estudo. A igreja dizia assim: não aguento mais 2:42, 47. Nós precisamos entender qual era a agenda daquelas igrejas,
quais eram os seus princípios. E quando você entende isso, você vai descobrir realmente quais eram os seus valores. Onde é que nós queremos chegar? Pastor, onde você quer chegar? Minha líder, onde você quer chegar? Glorificar a Deus, cumprir a grande comissão, orar abundantemente, multiplicar discípulos, formar líderes e ser relevantes na comunidade. Isso faz que nós multipliquemos igrejas e ganhemos o nosso Brasil para Cristo. Agora, pensando nisso, nós definimos, a Cibapa, nós somos uma comunidade de amor e multiplicadora de discípulos de Jesus. Nós fizemos um programa e discutimos com a igreja que é isso que nós queremos ser. E aí, queridos, eu tenho mais outro desafio para você. Vamos lá, solta aí, querido. Mais um videozinho para você. Olha que coisa linda, né? Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Falar de Jesus é muito fácil, né? Mas você poder ver alguma coisa que materializa esse amor de Jesus é uma coisa completamente diferente. Então, o PG é isso, é a materialização do amor que nós conhecemos de Jesus, que nós aprendemos a amar outras pessoas através do conhecimento que é passado. E é um momento de compartilhar aqui a alegria, uma semana. É um momento também da gente ouvir a palavra de Deus pra gente. E um momento também gostoso também quando a gente junta toda a comida e a galera, né, se diverte. Tipo, é uma extensão da igreja, no caso é o coração do Cibapa, assim, porque Cibapa não seria Cibapa sem PG. PG é amor. É isso. Eu não sei se vocês imaginam como o processo de concessão. Chegar uma galera jovem dessa, nossa igreja, ela tem 75% de um público abaixo de 30 anos. Gente envolvida, gente que trabalha. Se você perguntar assim, pastor, isso foi como? Um processo de compartilhamento. E quando você entende esse compartilhamento, você entende as estratégias, como nós chegaremos lá. O caminho do discipulado é o mesmo que está no livro A Igreja Multiplicadora e também Pequeno Grupo Multiplicador. Não alterei nada. Eu vi o pastor aqui falando, eu me espelhei nele. Nós temos um culto de oração na nossa igreja todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 18h30 às 19h30, um culto de oração muito bem frequentado. E toda sexta-feira, das 22h à meia-noite, a Rede Moving, a rede da juventude, são mais de 500 jovens, eles realizam um período de oração pelos amigos, pela cidade, pelos familiares. Nós entendemos que a semeadura abundante começa através de relacionamento discipulador e o nosso pequeno grupo, que nós não tínhamos um multiplicador até eu ler o livro do Tunala. Quando eu li o livro do Tunala, eu disse, eureka! Era o que me faltava, incutir na cabeça de cada um de que não basta estar no pequeno grupo, eu tenho que gerar discípulos. Então minha gratidão à Junta de Missões Nacionais, aos irmãos envolvidos, é porque eu acredito que é assim que nós ganharemos a nossa nação para Cristo. Amém? E isso, queridos, faz com que nós plantemos igreja num modelo assim, relacional. Por isso a nossa estrutura é adaptável a qualquer contexto, depende da disponibilidade das pessoas, deve ser simples, e aí você começa a entender que é menos importante do que os princípios e os valores, a estrutura, e deve ser constantemente avaliada à luz dos princípios e dos valores. Para terminar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava com o pastor Ebenezer Bittencourt no aeroporto, e aí batendo um papo com ele, vindo lá de Ji-Paraná, e ele pega o telefone e liga para um discípulo dele, o Nilson, e ele diz assim, ô Nilson, como vai, Nilson? Tudo bem? Tá, não, eu estou aqui batendo um papo, esperando o voo com o Valmir, nós estamos indo lá de Ji-Paraná, você sabe o treinamento lá, foi tudo muito bem, mas eu não liguei para isso, eu liguei para saber, cara, como é que você está? E eu estou olhando para ele. Não, cara, tá tudo bem, aproveitou o final de semana, tal, ok, um abraço então, nos vemos aí assim que eu chegar. Aí eu perguntei para ele, você ligou para ele só para saber como ele tá? Ele, sim. Não tem coisa melhor do que você perguntar a alguém que está com você em todo o tempo e que a gente deixa descuidado, como é que ele está, valorizar o indivíduo. Aí eu me despedi dele, levei até o portão, ele embarcou, eu deixei ele embarcar, peguei o celular.
Oi, Cleves, como é que tá? Tudo bem? Não, eu estava aqui conversando com o Ebenezer, lembrei de você, cara. Nada se cria, tudo se copia. Preste bem atenção, queridos, nós estamos para encerrar aqui dizer para vocês, o importante é você reaprender a se relacionar. Programa vai ser menos e princípio vai ser mais. Amém? Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você, meu colega. De norte a sul deste país, nós somos uma só nação. Deus colocou sobre este país uma chama ardente pela palavra. E missões é algo que une-nos como um só povo batista. E nós precisamos deixar de olhar para a igreja local e olhar para o reino enquanto reino. Me dói quando, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas me dói quando eu vejo pastor avaliando o ministério do outro, a igreja do outro, quando nós precisamos nos relacionar. A visão da igreja multiplicadora, o pequeno grupo multiplicador, deve nos reportar a ideia de que nós somos discípulos de Jesus e discípulos que fazem discípulos. Abençoe o seu colega pastor, seu amigo, abençoe a igreja do outro, mas abençoe o seu povo, ensinando-os a serem discípulos que fazem discípulos. Vamos orar? Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da liderança dos 3 estados aqui representados. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto nós oramos pelo sul do nosso país. Que o Senhor, ó Deus, venha visitar de maneira, ó Deus, amorosa o coração de cada pastor, de cada igreja, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Ó Deus, que as nossas igrejas estejam, ó Deus, adaptadas a uma realidade amorosa de compartilhar a graça, a compaixão com aqueles, ó Senhor, que precisam ser alcançados por relacionamentos saudáveis. Abençoe, ó Deus, que o Congresso Multiplique Sul, ó Deus, seja um congresso de despertamento, de que nosso segredo, a nossa grande rede, é compartilharmos relacionamento discipuladores. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado pela vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém.